Olá, povo de Deus, quarta-feira, 29 de novembro de 2023, 34ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 5, de 1 a 6, 13, 14, 16, 17, 23 e 28. E Lucas 21, 12 a 19. O capítulo 5 de Daniel é prova cabal de que seu autor não está fazendo uma crônica de fatos históricos, mas servindo-se do gênero das fábulas para retratar um momento significativo da história. Como nos diz o exegeta Shekel, nem Baltazar foi o último rei da dinastia neobabilônica, nem Dário foi o conquistador da capital. Baltazar não era filho de Nabucodonosor e nem chegou a reinar. Dário não era dos Medos, nem inaugurou a dinastia. Mas o texto não perde o seu brilho, pois foi genialmente criado, apresentando uma série de relatos exemplares, dotando-os de uma auréola de vagas referências históricas. O esquema do capítulo pode ser aplicado a qualquer troca de turno no cenário da história. Convido aqueles e aquelas que sempre me ouvem que tomem um tempinho do seu dia para ler o capítulo 5 de Daniel, na sua íntegra. Literariamente, o capítulo é magnífico. Vários fatores concorrem para o acerto narrativo. O momento crítico e dramático em que um império se desmorona. E o mistério da mão que escreve uma mensagem enigmática na parede, o contexto banal e blasfemo de um banquete real, a terrível mensagem interpretada e a inutilidade de compreendê-la. Nosso texto de hoje é conhecido como o banquete do rei Baltazar, onde esse suposto filho de Nabucodonosor promove uma verdadeira orgia com suas concubinas e seus 1000 convidados ilustres. Nessa ocasião, ele usa objetos sagrados furtados do templo de Jerusalém quando da invasão de seu pai. Nesse contexto, dedos misteriosos aparecem aos olhos de Baltazar, escrevendo uma mensagem indecifrável na parede do palácio. Aí entra em cena Daniel, que vai interpretar a mensagem. Ele denuncia os desmandos e desatinos do rei e anuncia o fim do império. Lendo até o fim do capítulo em questão, vemos Baltazar mandando vestir Daniel de púrpura, colocar um colar de ouro e anunciar que ele iria ocupar o 3º posto no reino. E nessa mesma noite, Baltazar foi assassinado. O capítulo 5 de Daniel é uma denúncia radical da decadência do império dos caldeus. Qualquer cidadão e cidadã que o lesse no contexto do século II a.C. compreenderia bem do que se tratava. O banquete de Baltazar revela a degradação que pode chegar um império embriagado pelo vinho e seduzido pelas orgias palacianas. Assim cai qualquer império humano. Lucas 21, 12 a 19. Disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos, perseguidos, sereis entregues às sinagogas, postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa de meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome,
Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Continuamos no contexto do discurso escatológico de Jesus, segundo Lucas. Temos textos similares em Mateus e Marcos, porém Lucas se serve sobretudo de textos do primeiro fundamento para fundamentar sua narrativa. Moisés, por exemplo, quando se tentava se safar da missão que Deus lhe confiou, ele diz: meu Senhor, eu não tenho facilidade para falar, minha boca e minha língua são pesadas. E Deus lhe contestou: quem dá a boca para o homem? Quem o torna mudo ou surdo, capaz de ver ou cego? Não sou eu? Agora vá, e eu estarei em sua boca e lhe ensinarei o que você há de falar. Nessa perspectiva, depois de anunciar todos os reveses que os discípulos encontrarão na missão, inclusive perseguição e morte, Jesus lhes diz que não é preciso planejar a defesa diante dos tribunais, porque eles receberão do próprio Jesus as palavras acertadas que nenhum inimigo conseguirá rebater. Os discípulos tinham consciência das consequências de serem seguidores daquele que foi crucificado. Quando Lucas escreve no final do primeiro século, as perseguições cresciam e muitos já tinham sido martirizados. E exatamente por isso muitos estavam deixando a caminhada, desistindo do seguimento de Jesus. Daí que vem o reforço: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Seguir Jesus, como se diz comumente, não é mamão com açúcar. Hoje se acentua tanto a dimensão terapêutica da religião que se passa a impressão de que ser cristão é ter tudo resolvido na vida, é ter a vida garantida na zona de conforto. O que Jesus anunciou aos seus discípulos foi bem outra coisa. Sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome, sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Ora, tal pregação pode servir de motivo até para peneirar os que se dizem cristãos. Naquele tempo, como nos diz o quarto evangelista, João, depois de ouvirem a dureza das palavras de Jesus, a partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. E hoje, um beijo no seu coração.